Evangelho de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que diz assim: o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevis, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos repetir o versículo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, e o que vimos com nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha o que ele está dizendo, irmão. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Meu Deus do céu. Vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui hoje, pelas amigas. Olha o que o autor do livro de João ele diz. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O autor aqui no livro de 1 João, ele está se referindo a Jesus. Eles estiveram com Jesus, andaram com Jesus, viram as maravilhas de Jesus, viram os milagres, viram o cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo, paralítico andando, morto ressuscitando, demônios sendo expulsos, Satanás sendo expulso. Tudo isso eles viram. Quando ele diz o que era desde o princípio, o que era desde o princípio? Jesus Cristo. Conforme nas mensagens anteriores aqui que eu venho falar, ele veio do céu para a terra, se manifestou entre os homens, cumpriu conforme a Bíblia diz, estava profetizado, e depois ele retornou para o céu. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, houve-se uma festa e uma despedida para Jesus vir nesse mundo. Houve-se uma festa no nascimento de Jesus. Houve-se uma festa no retorno de Jesus Cristo aos céus. A minha mente, irmão, e meu coração está tão conectado à palavra de Deus. Todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, ou estou pregando, é como se eu já não estivesse mais aqui, irmão. É
como se eu já estivesse lá no céu, lá em cima. Quando eu começo a pregar, eu começo a ver todas as coisas celestiais. Eu não consigo mais ver qual foi o curso desse mundo, qual foi a mesma oferenda desse mundo. Aí ele diz o que é desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Imagine, irmão, os discípulos, quando as mentes deles começaram a se abrir e eles começaram a compreender as Escrituras, eles começaram a olhar para Jesus com outro olhar. Nossa, é Ele prometido, o que veio dos céus. Os nossos olhos estão contemplando, a palavra da vida está entre nós. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. É quando eles tocam em Jesus, apertam a mão de Jesus, abraçam a Jesus, andam lado a lado com Jesus. E aqui o autor, no livro de 1 João, ele começa a expressar isso, irmãos, irmãs. Eu às vezes eu fico a pensar como é que pode pessoas que estavam no nosso meio, caminharam conosco, estavam aqui na igreja, e de repente sentiram o desejo de voltar atrás, de ir para o mundo. É porque esses não nasceram de novo, não abandonaram verdadeiramente o mundo e a sua mentira. O que é a nossa vida, irmão? A Bíblia fala e relata que a nossa vida é como um vapor. E se formos entendermos verdadeiramente a verdade, irmão, hoje estamos aqui e amanhã, daqui a pouco, podemos estar indo ao paraíso. Aí aqui eles dizem que viram Jesus, andaram com Jesus, viram as maravilhas de Jesus. Aí no versículo 2 ele diz, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia! Assim como foi manifestado a eles, foi manifestado também a nós. Aonde nós estaríamos, irmão, se não fosse as misericórdias de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Cada um de nós aqui é ex alguma coisa. Sabe de onde Deus tirou? É ex-cachaceiro, ex-prostituto, ex-viciado, ex-bruxo, ex-idólatra. Cada um é ex alguma coisa. Agora a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Como eu digo que eu sou de Deus e eu me comporto conforme o mundo? Aí no livro de Amós diz assim, poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não. Aí o versículo 3 ele diz, o que nós vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aqui está o autor